A pergunta é: há quanto tempo você está em Jesus? E o seu padrão de pensamento, a vida que você tem vivido, ela está parecida com o mundo ou com a que Jesus tem ensinado nas Escrituras? Você imagina uma pessoa passar uma vida inteira dentro da igreja, ouvindo a palavra, e o arrebatamento acontecer, e ela ficar? Você é o trigo ou o joio? Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, nós agradecemos, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, de poder estar, meu Pai, abaixo dessa cobertura espiritual, no Teu templo, na Tua casa, na Tua presença. Como o próprio salmista disse: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por conservar em nós esse desejo de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, o desejo, meu Deus, e a vontade, meu Pai, de fazer aquilo que o Senhor tem nos dirigido, e até mesmo aquilo, meu Deus, que não entendemos, não discernimos, e somos levados pelo Teu Espírito a fazer, a cumprir, a seguir, mesmo não tendo vontade, mas fazendo por entender pelo Espírito, pela Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, porque sabemos que esse é o caminho que o Senhor tem, a direção que o Senhor tem, o caminho que devemos percorrer. Ele é um caminho estreito, ele é um caminho que exige muito de cada um de nós. E eu oro e peço que o Senhor nos ajude a percorrer esse caminho, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a seguir em conformidade com a Tua palavra, porque sabemos que os dias são maus, o mundo é mau, as pessoas são más, as influências e tudo aquilo que nós estamos vendo se cumprir, o que está escrito, a Bíblia se cumprindo, a palavra do Senhor se cumprindo à risca, em detalhes. Nos ajuda, meu Deus, a não perder, porque sabemos que essa é a última hora. Meu Deus, essa é a última hora. Meu Pai, sabemos que o Senhor vai voltar a um abrir e fechar de olhos, a um piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Muitos não vão perceber. Muitos não vão perceber a volta do Senhor. E aqueles que não estiverem preparados com o seu nome escrito no livro da vida, com o coração guardado, vivendo uma vida santificada, se sacrificando e obedecendo a Tua palavra, não vai subir. E o ruim, ó Deus, é que muitos sofreram uma vida toda de tantas situações e ainda após a sua morte, muitos viverão a condenação eterna. A condenação eterna. Senhor, eu oro e peço, passa com Teu sangue. Ajuda, tira as escamas, tira a cegueira, tira tudo aquilo que impede, tudo aquilo que tem sido como escamas nos olhos,
nos olhos espirituais, na visão dela, que tem impedido ela de ver, de entender, de compreender, de discernir, meu Deus, quão grande o Senhor é, meu Pai. E eu peço que possamos ver um grande avanço, meu Pai, assim como nós vemos, meu Deus, o mundo, a iniquidade tem se aumentado, a profanação, meu Deus, e tantas coisas têm aumentado, mas sabemos, meu Pai, que esse é o tempo do maior avivamento da igreja, porque está escrito, é o maior tempo, é um tempo de grande avivamento, é um tempo, meu Deus, que os remanescentes, meu Pai, se levantarão, se colocarão de pé, meu Deus, e vão engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, glorificar o Teu nome. E eu peço, Senhor, que essa unção, que esse poder, que esse desejo, meu Pai, que esse Espírito possa guiar e conduzir cada um. Meu Deus, que tudo aquilo que talvez esteja como uma trava, como um bloqueio, como uma blindagem na mente, no subconsciente, Senhor, que ela caia por terra e que ela seja quebrada. E que se esse padrão de pensamento, meu Deus, que veio sendo adaptado, meu Deus, com tantas modernidades, à luz do mundo, à luz, meu Pai, da ciência, à luz do que as pessoas acham que deve ser, que isso seja mudado e que haja uma clareza e que haja uma profundidade em cada um. Eu peço o Teu poder, a Tua unção sobre essa reunião, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, que o Senhor nos ajude a entender a palavra, que o Senhor renove cada um e que todos nós possamos sair daqui cheios, renovados, fortalecidos. Meu Deus, tivemos um domingo, estamos tendo um domingo glorioso. Meu Pai, desde as 5 horas da manhã, quando a bispa iniciou, meu Deus, o culto, a bispa ainda está em jejum, e quando ela iniciou às 5, meu Pai, até agora, meu Deus, o que estamos ouvindo, o que estamos recebendo, as boas novas, as boas notícias, de tudo aquilo que o Senhor vem fazendo, meu Deus, não tem preço que paga, poder viver tudo isso, poder ver tudo isso, poder ouvir o que estamos ouvindo, meu Deus, não tem preço. Meu Deus, poder ver a glória do Senhor sendo derramada. Meu Deus, a renovação de espírito, a renovação de poder, de autoridade. Ó meu Deus, na vida de todos aqueles que se colocaram abaixo dessa cobertura. Pessoas, meu Deus, que entenderam o verdadeiro, meu Deus, a verdadeira importância, meu Deus, de Te louvar, de glorificar o Teu nome. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor faça essa obra completa aqui, Senhor. Que essa obra seja completa. Que o Senhor honre, que o Senhor exalte, que o Senhor eleve o espírito, a visão de cada um. E que todos possam sair daqui completamente tomados, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu entrego esta reunião nas Tuas mãos e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. Diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Acredito que todos aqui viram, ou quem não viu, assista o culto que a bispa fez hoje pela manhã, o 5º culto. E eu atendi alguém essa semana e eu falava sobre isso, né? Essa pessoa ainda disse assim: bispo, eu preciso de uma mudança
uma transformação da minha mente, do meu caráter. Eu preciso me tornar um novo homem. Eu preciso viver algo novo. E essa pessoa usou a seguinte expressão: eu vou fazer o que for preciso. E eu disse a ele: faça o seguinte. Isso foi ontem. Eu disse a ele: assista o culto de quarta que a bispa fez, anote, coloque em prática. Assista o de quinta, anote, coloque em prática. Assista o de sexta, anote, coloque em prática. Assista o de hoje, que foi sábado que eu falei com essa pessoa. Assista e anote. Hoje à tarde ele me mandou uma mensagem dizendo assim: eu comecei a ver quanto eu estou aquém daquilo que Deus tem para mim. Esses últimos cultos que a bispa vem realizando, é como se Deus estivesse pegando situações e pontos e detalhes. É uma imersão. As pessoas pagam um valor absurdo por imersões, não tem? As pessoas não se isolam, ficam 3 dias numa imersão, vão para um retiro, ficam isoladas, ficam até sem o telefone, ficam sem conexão, sem internet, sem nada. Pessoas que são instruídas e orientadas a se isolarem por 2 meses, por 3 meses, e seguir um manual, um protocolo, que aquele protocolo vai levá-la a um rompimento. Nós estamos vivendo esse jejum para romper muralhas impenetráveis. E eu posso dizer para você que essas muralhas impenetráveis são fortalezas que foram criadas dentro de muitas pessoas. Tem pessoas que estão: eu quero alcançar determinado resultado e aquilo é uma fortaleza, eu não consigo chegar. Primeiro você precisa vencer as fortalezas que estão estabelecidas e muito bem firmada em você. Em você. Quebrar padrões, romper com situações que para muitos é normal, para muitos é comum. Tem coisas que não precisa se falar e nem se mostrar, mas apenas vivendo aquilo, você já sabe qual o caminho que tem que seguir. Não precisa. Só que muitos se perderam. Eu ainda falava esses dias, lembra de Adão e Eva? Eles se perderam na onde? Foi no lugar mais difícil? Foi no lugar mais difícil? Eles foram expulsos da onde? Adão e Eva foram expulsos da onde? Do paraíso. O melhor lugar. O melhor lugar. E você pode estar vivendo uma situação hoje, uma realidade hoje, que o próprio Deus permitiu que você vivesse, para que você despertasse, para que você pudesse ver o que Ele verdadeiramente quer fazer na sua vida. O que Ele quer fazer na sua vida. Existe uma agenda sendo cumprida minuciosamente pelo diabo em detalhes. Em detalhes. E muitos de nós estamos aquém daquilo que Deus esperava que já estivéssemos. Muitos estão aquém. Então, da mesma forma que o diabo tem uma agenda, o Senhor tem um plano para nós. Mas muitos estão muito
atrasados no plano de Deus, atrasados na evolução, não crescem, não desenvolvem, e quando crescem, crescem pouco, e o pouco que cresce já faz com que muitos julguem que não é preciso crescer mais, porque já estão atribuindo, olha, agora eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu consegui comprar uma casa, um carro, viver uma independência financeira, eu consegui fazer muitas coisas. Olha para o seu coração, olha para aquilo que está dentro de você. Isso é o que deve ser considerado. Nós podemos estar estendendo as mãos e pedindo para que muralhas caiam por terra, pedindo para que situações inquebráveis, situações estéreis, infrutíferas, dê fruto, que aquilo cesse. Só que eu não dei a Deus ainda o que Deus está requerendo. Você consegue entender ou não? Não dei a Deus. Quando você chega numa determinada idade, atuando ou fazendo uma determinada coisa por um determinado tempo, quando alguém olha para você, aquela pessoa espera que você esteja em qual nível? Baixo ou alto? Alto. E que você tenha o discernimento daquilo. Que você discorra bem aquela situação que você está envolvido. Que você não seja aquela pessoa que vive terceirizando culpa, colocando em pessoas, ou talvez trazendo situações do passado, não, porque o meu passado, não, porque isso, porque aquilo outro, não. Quando você desceu as águas, você enterrou o velho Diego lá, ou o seu velho eu lá, e o novo se levantou. E a Bíblia diz que tudo, repita assim comigo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Já foi zerado. A tua dívida foi paga. Só que assim como muitas pessoas que pagam dívidas, limpam o nome, estabelecem algo na vida, daqui um tempo depois, o que acontece? Está endividada de novo. Voltou a fazer as mesmas coisas, voltou a ter os mesmos pensamentos, voltou a agir da mesma forma e não está conseguindo ver o quanto aquilo está sendo devastador para a sua vida. Porque é muito fácil nós terceirizarmos alguém por uma responsabilidade que é minha. É muito fácil tirar o peso de mim e colocar em alguém por algo que eu sei que é minha responsabilidade. E por anos, por uma vida, as pessoas aprenderam assim e vivem assim, julgando que esse é o caminho correto. Só que quando nós chegamos em Cristo, nós somos convidados a mudar o padrão de pensamento. E como que eu mudo o padrão de pensamento? Como que eu mudo o padrão de pensamento? Zerando e colocando em prática a nova direção, colocando em prática tudo aquilo que eu preciso fazer, a maneira que eu tenho que viver. Você vê que vivemos em uma época marcada por muitas coisas, muitas. E essa época, ela é marcada pela enfermidade,
E tudo parece descartável e fluido. Tudo. Você vê que muitas coisas já não têm mais valor para as pessoas. O respeito um para com o outro, o amor, a maneira que as pessoas buscam a Deus. Muitos aderiram customizações para a fé. Você customiza um carro. Não gostei dessa roda, eu quero uma roda assim. Não, eu quero colocar esse acessório. Eu quero colocar isso, eu quero colocar esse detalhe. Ou que seja uma moto, que seja qualquer outro bem. Dependendo do que, você já deve ter visto por aí. Carro rosa, com sobrancelha, né? Com detalhes. Você fala, o que é isso? Chamou atenção. Não chamou atenção? Você passa, eu estou vendo um carro normal, ó, um verde, um amarelo, um azul, um branco, um preto. E, que esse carro rosa, com sobrancelha ainda? Nossa, customizado. Olha o barulho desse escapamento. Olha o designer, olha o que ele fez na roda, colocou uma roda maior do que o normal, colocou suspensão a ar, colocou um escapamento diferente, chamou a atenção. E a necessidade, a dependência de imagem das pessoas tem levado as pessoas a aderirem uma customização na fé, no espírito, no seu comportamento, na sua atitude. Porque é muito mais fácil eu chamar a atenção daquela pessoa e de outra pessoa e fazer isso, aquilo, outro. É muito mais fácil. Na teoria da cabeça dessas pessoas, não da Bíblia, é muito mais fácil a gente chegar e impactar pessoas agindo dessa forma. Só que eu não tenho que seguir uma teoria. Repita assim comigo, eu tenho que seguir as Escrituras. Eu tenho que seguir as Escrituras. E da maneira que o mundo segue, ele está indo para uma direção. Qual direção é? Nós já sabemos. O mundo jaz de quem mesmo? Você sabia disso? O mundo jaz do maligno. Então o pensamento do mundo, o padrão do mundo, a maneira que o mundo segue, aquilo que o mundo aderiu. Então eu não estou dizendo que eu não deva comer, beber, sair, viajar, ou comprar, ou consumir alguma coisa, ou... Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, o Senhor quer que você viva o melhor dessa terra em tudo. Você entende, não entende? Você é maduro para isso, não é? O melhor. Só que existe uma separação. Existe aí uma separação. Porque tem coisas que você sabe que não é para você. Tem lugares que você sabe que não é para você. Tem maneiras de pensar que você sabe que não é aquela que Deus espera que você pense. Atitudes que você sabe que Deus não quer que você tenha. Se o Senhor considera o que você pensa, quanto mais o que você faz. Porque quem sabe o que você pensa? Teu marido sabe? Tua esposa sabe? Teu pai, tua mãe? Aquelas pessoas que estão próximos a você? Sabe o que você pensa? Ela olha e fala assim, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. Ela pode deduzir. E dedução também é pecado. E não saber o que realmente você está sentindo. Não sabe. Mas Deus sabe todas as coisas. E é tão interessante Deus, que Deus sabe o que você fez, você não pode ocultar. Por mais que você oculte, Ele viu, Ele sabe. Então, quando você chega para confessar algo, falar algo, não, eu não fiz, foi sem querer, Deus,
Deus faz assim, foi sem querer mesmo? Eu sei o que você fez, a hora que você fez, a intenção que você fez, e eu sondei o seu coração e eu vi quais foram as sensações, as reações, tudo que você sentiu naquele momento. Isso eu me refiro do passado. E o futuro, que Deus sabe. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Você lembra dessa passagem? Cuida do quê? Das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus disse, ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. E mais uma vez, Pedro ainda disse, Senhor, o senhor acha que eu não te amo? Jesus conhecia o coração dele? Jesus sabia ou não sabia? Por isso que eu sempre falo, e eu aprendi isso com a bispa, porque eu já tive esse pensamento lá atrás, de receber uma palavra, de estar num lugar, ou Deus dá uma palavra, dá uma direção, e naquele momento eu falo assim, poxa, essa palavra aqui não é para mim, essa palavra aqui é para minha esposa, essa palavra aqui é para determinada pessoa, ela tinha que estar aqui, mas naquele momento a cegueira era tão grande que não deixava eu ver que aquela palavra era para mim, porque eu estava ali. E Deus não erra. Deus não erra. Mas aqueles pensamentos adaptados, customizados, aquela maneira rasa de viver, a maneira rasa de ver a vida, de uma forma superficial, não estava deixando eu ver. E assim também muitas pessoas estão não conseguindo ver quantas coisas precisam ser mudadas e trabalhadas todos os dias, o tempo todo. Você pode conviver com uma pessoa e você pegar o gosto dela, o jeito dela, a maneira de falar, a maneira de se expressar, o paladar, você desenvolve, o teu paladar é totalmente adaptado, só pelo fato de conviver com aquela pessoa. É ou não é? Facilmente. Você que tem filho, seja grande ou que esteja pequeno ainda, certamente você já se deparou com aquele garotinho, aquela garota, quando veio da escola, numa determinada ocasião, e ele pegou aquele amiguinho que estava falando algo indevido, ou tendo um comportamento, ou brincadeiras, que quando ele chegou em casa, você falou assim, o que aconteceu? O que você está fazendo? Não, nada, é normal. Não, não é normal. Não é normal. E se você permite aquilo, você vai validando, você vai dando ali, potencializando aquilo que já entrou. Aquilo que já entrou. Porque agora, a sua atenção, mediante aquilo, ela é maior. Ela é maior. Recentemente, na escola que a minha filha estuda, tem um curso, uma aula complementar, que é uma aula de balé. Olha que coisa. E nessa aula de balé, a professora colocou uma música em inglês. E não era uma aula em inglês. Uma música pop, ali, tal. Uma música envolvente, com uma melodia bacana. Mas, no meio da música, no refrão da música, falava palavrões, expressões chulas. Criança pega rápido ou não? Sabe aquelas músicas, nem você falando inglês, aquilo entra, aquela melodia entra, daqui a pouco você está cantando a música ali, sabe? Ela estava cantando a música certinha. Quando eu e a minha esposa ouvimos isso, e falou, que é isso? Misericórdia, onde você ouviu isso? Aonde você ouviu isso, pelo amor de Deus?
Pelo amor de Deus. Não, papai, é a musiquinha do balé da escola. Eu falei, fala com a diretora agora e eu vou lá na escola. Pode falar, é essa música aqui, filha? Não, amor, não é. É, papai. É essa, assim, 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 assim. Eu digitei no Google, a minha esposa digitou, viu a letra, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Já ungiu, repreendeu, quebrou aquilo e falou, isso não pode, amor. Quando acontecer assim, você tiver na dúvida, você fala, tia, não pode. Tia, qual que é a letra dessa música? Tia, que questiona. Nós tiramos ela do balé. Tiramos. Mas olha só, você vê que coisa muito simples, muito natural entra. Só que a própria Bíblia nos ensina que nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já ouviu um culto? Quantas vezes você já ouviu um louvor? Algo espiritual que veio com o objetivo de causar mudança em você. E aquilo, para muitos, já se perdeu. Não lembra. Aquilo se foi. Não tem a mesma profundidade. Porque, entenda uma coisa, depois de Adão e Eva, o homem, ele já nasce, como diz assim, penso. Você está conseguindo entender? Nasce tendo que corrigir. Não é assim? Não tem que circuncidar a criança? Não tem que descer as águas? Tem ou não tem? Não chega à idade certa, né? Eu digo criança, mas ela cresce, tem a idade certa para batizar crianças. Ela não tem que se batizar? Não tem que descer as águas? Não tem que eliminar a velha criaturinha que talvez não teve experiência? Lá com 12 anos, com 14 anos, não teve nenhuma experiência assim, talvez muito expressiva na vida, mas é necessário se arrepender, descer as águas e se levantar para uma nova vida. Você vê que o diabo, ele está na terra, agindo e fazendo, porque, repita assim comigo, foi dado. Você está acordado? Está bem? Só quem estiver acordado, tá? Foi dado a ele legalidade. É qualquer um que entra na sua casa? Hã? Ah, essa pessoa. Então, ela não é bem-vinda em casa, eu não vou nem convidar. Ela não é bem-vinda em casa. Ah, fulano, eu vim aqui na tua casa, é? Que bom, eu estou ocupado hoje, então... Não, mas eu posso entrar, eu posso beber uma água, tá? Eu vou trazer uma água, aguarda um minutinho. Não é assim? Não, você não é bem-vindo aqui. Muitos não entenderam que o diabo precisa de legalidade. E quando você dá a ele legalidade, ele entra e faz aquilo que ele sabe fazer. O que o diabo sabe fazer? Ele abençoa, ele prospera e ele enriquece. O que ele sabe fazer? Mata, rouba e destrói. É o que ele faz. E essa destruição na vida de muitas pessoas, não, bispo, eu tenho um carro, tenho 2 carros importados. Eu tenho uma casa em condomínio fechado. Eu tenho bens, eu tenho imóveis, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos. Meu Deus, que isso? Minha vida é uma bênção. A minha vida é uma bênção, eu sou tão próspero. Para você ver como que é a mentalidade de muitas pessoas. Ela associa mudança ao seu padrão financeiro. Ou à sua condição financeira. E essa pessoa é tão medíocre que a única coisa que ela tem é só dinheiro. É só papel. Ela não tem mais nada, ela não tem vida, ela é controlada. Ela é manipulada por aquilo. E ela não entendeu que ela acabou aderindo
esse padrão de pensamento. Quando você tenta convencer uma pessoa que viveu assim por anos, é fácil. Hoje teve um casal que se batizou, que eu me emocionei muito quando eles desceram as águas. E eles já vêm num processo de construção. Eu fiquei muito feliz quando eu vi eles descendo as águas. Eles vieram da Umbanda. E um dia, ainda uma obreira mandou mensagem para mim e falou: bispo, tem um casal assim, assim, assim. O senhor pode atender eles? Eu falei: olha, eles são da igreja? Não, bispo, eles não são da igreja, são da Umbanda. Mas está assim, um pé de guerra, uma devastação, e isso, aquilo outro, e tantas coisas. Eu falei assim: olha, eu vou orar. Porque normalmente, para um atendimento, a pessoa tem que estar vindo na igreja, a pessoa tem que despertar um interesse ali, porque senão eu acabo não atendendo quem é da casa e atendo quem é de fora. A gente, é uma coisa de uma forma injusta, né? Porque eu não sei qual o nível de interesse que essa pessoa quer, se ela deseja mesmo, se ela quer a mudança mesmo, ou se ela está querendo só alugar, achando que vai ter um psicólogo ali que vai ouvir ela e vai dar uma direção para ela, sai, faz tudo errado e fica bagunçado. Você está conseguindo entender? Não é assim. É um acompanhamento. Esse casal veio, atendi, orei, o Senhor colocou no meu coração, falei com eles, fiquei assim, acho que umas 2, 3 horas com eles, atendimento. E eu disse a eles no final, eu falei: olha, vocês sabem que a fé que vocês vivem é totalmente diferente com a que eu estou ensinando a vocês. Mas esse padrão, essa mentalidade, esse pensamento, esse estilo de vida, vai mudar a vida de vocês. Vai mudar. Eles usaram a seguinte expressão: não, mas, ok, eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Só que é o seguinte, não tem como questionar, como a própria bispa ainda disse em um culto, que alguém disse assim para ela: olha, você está ungindo, você está orando, você está declarando, e isso não é certo, não é correto, essa não é a fé. Não, porque você usa batom, porque você usa calça, porque você faz isso, porque você faz aquilo, e isso está totalmente errado, é antibíblico. Por que Deus está abençoando? Por que Deus está honrando? Você está conseguindo entender? Por que cada dia eu tenho visto a glória de Deus na minha vida? Eu tenho visto. Então, se isso não funciona, me mostra o que verdadeiramente funciona. Porque essa é uma prática da fé. Esse é o ensinamento correto. E quando eu disse isso a esse casal, eles começaram, aos pouquinhos, abandonaram. Não foi ninguém que impôs, chegou, como eu fiz visita na casa deles depois, eu não cheguei: olha, isso aqui está errado, ó, isso aqui tem que tirar, ó, isso aqui tem que... Não. Orei, eu abençoei, eu declarei, e a palavra entrou. Repita-se comigo: a palavra entrou. As decisões foram tomadas, abandonaram, saíram. E hoje, eu me emocionei quando eles desceram as águas. Que o diabo perdeu. O diabo perdeu. Mas a única coisa que mudou não foi ninguém buzinando na cabeça deles: ó, vocês vão parar com isso. Ó, porque isso, aquilo, porque aquilo outro. Olha isso. Não foi quem? A palavra. A mentalidade deles mudaram. O espírito mudou. E olha o que diz aqui, em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi.
Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso? Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos seus encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. O joio foi lançado de uma forma bem sutil e natural. Você vê que há muitos anos, você percebe um avanço muito agressivo de imoralidade, de prostituição, um avanço agressivo na tecnologia e em tantas outras coisas. Há muitos anos atrás, eu lembro quando eu cheguei à igreja, há quase 25 anos atrás, e eu lembro de a bispa fazer, na época, a bispa realizou na época alguns estudos, inclusive eu tenho esses estudos guardados ainda daquela época, em papel, em caixas lá em casa, que é o estudo do Apocalipse. E eu lembro dela falar do avanço da tecnologia e de tantas coisas que iriam ver. Só que naquela época, a minha mentalidade disse assim: isso aí vai demorar muito. Muito. O avanço está tão grande. Eu não me lembro o país, a bispa falou hoje pela manhã, não me lembro, me fugiu agora o país. Mas tem um país que agora aderiu, que as pessoas têm um único documento. E esse documento, ele é um documento digital. Único. Via o quê? Chip. Não se faz nada. Sabe, quando você vai no posto abastecer seu carro, você não vai lá e só fala: ó, coloca aí tantos reais de combustível, enche o tanque, faz isso, faz aquilo outro. É mais ou menos assim: olha, eu quero abastecer meu carro. Ó, o senhor pode colocar sua mão aqui para identificar? Coloca a tua mão aqui. Você vai ao dentista, ó, você pode colocar sua mão aqui? Só que o chip por si só, ele é algo tecnológico, que prende as pessoas. Reino Unido, ótimo, obrigado, Reino Unido, que aderiu a esse sistema. Só que o chip por si só, ok, é a tecnologia avançando. Mas e os corações? E a mente das pessoas? E o coração? Porque quanto mais as pessoas vão vendo, elas vão, se elas não estiverem bem estabelecidas, elas vão pegando aquilo. Vem dizer que você, mulher, nunca comprou uma bolsa porque você viu aquela bolsa em um comercial, um sapato, ou viu com alguém. Não, é porque eu achei bonito aquilo outro. E na maioria das vezes nem é. Porque talvez comprou para dizer que tinha, para estar na moda, para se parecer com aquela pessoa, com aquela situação, para estar acompanhando aquilo. Só que olha só que coisa, por que eu não acompanho a Bíblia? Por que eu não invisto? Você vê que, cientificamente comprovado, uma pessoa que se formou em uma faculdade,
5, 6 anos de curso, se um ano depois, após ela ter fechado, melhor dizendo, no ano seguinte, após ter concluído a faculdade, se ela tirar 1 hora por dia, estudando, especializando em uma área específica que ela quer, em 365 dias, dizem os especialistas comprovadamente, aquela pessoa se torna perita naquela área. Ela se torna a melhor naquela área, porque ela investe tempo naquilo. A pergunta é: há quanto tempo você está em Jesus? E o seu padrão de pensamento, a vida que você tem vivido, ela está parecida com o mundo ou com a que Jesus tem ensinado nas Escrituras? Essa é uma pergunta. Porque o joio e o trigo, vai chegar um tempo que eles vão ser separados. Mas não é perceptível. É perceptível, mas você não pode tirar. Mas quando ele for tirado, ele vai ser queimado. Você imagina uma pessoa passar uma vida inteira dentro da igreja, ouvindo a palavra, e o arrebatamento acontecer, e ela ficar? Que coisa! Eu tenho temor só de subir aqui, porque eu sei que esse lugar é santo. Se eu subir aqui de forma injusta, impura, ou no pecado, qualquer coisa que fuja da palavra, a Bíblia fala daqueles que entravam no templo, e entravam de forma indigna e eram fulminados, eram mortos. Nós vemos o exemplo de Ananias e Safira, que mentiu para o Espírito Santo e morreram. Talvez você, certamente, olha todo esse contexto dessa palavra, e você pensa assim: poxa, faça uma analogia. O quanto você tem crescido, o quanto você tem avançado em Deus. Você é o trigo ou o joio? Existe uma diferença. Sua identidade, elas tentam de tudo para preencher um vazio profundo no coração, um vazio que somente Deus pode preencher. Cristãos que não possuem identidade em Cristo aceitam e absorvem qualquer coisa. Eu achei incrível um vídeo que a bispa ainda citou, se eu não me engano, ontem, antes de ontem, de uma criança que se identificou que era formiga. Você viu esse vídeo? Ninguém viu? Uma criança falou assim para a mãe: olha, agora eu sou uma formiga. Então, eu me identifico como uma formiga. Eu gostei dessa mãe. Nossa, que sensacional. E a mãe falou assim: ah, é? Ótimo. Pode tirar a roupa, porque formiga não tem roupa. Tira essa roupa, porque essa roupa foi eu que comprei. E, inclusive, me dá teu celular também, porque formiga não usa celular. E outra coisa, sabe aquela comida que você pediu para comprar? Danone, Yakult, todas aquelas coisas gostosas que você comprou? Formiga não come isso. Você come folha, come inseto, e a partir de hoje você vai dormir no quintal e vamos logo fora da minha casa, porque eu não gosto de formiga aqui dentro. Sai para fora, agora! Mãe, que isso? Agora sai para fora da minha casa, porque formiga aqui eu jogo veneno e eu trato na chinelada. Não, eu não quero mais ser formiga. Uma criança de 12 anos desistiu de ser formiga. Mas você já deve ter visto tantas outras coisas por aí. É ou não é? Eu me identifiquei. Quando as pessoas estão vazias, elas aceitam qualquer coisa. Você entende isso?
Qualquer coisa. Você já deve ter sido questionado tantas vezes pela fé. Você já foi questionado? Alguém já duvidou da sua fé? Falou para você que não precisa? Ah, para que isso? Isso não leva a nada. Mostra os resultados para ele. Mostra os resultados. E eu não estou dizendo para você mostrar resultado material, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está? Mostra os resultados, quem você é, quem você se tornou. Mude a vida dessa pessoa, sem você combater aquilo que ela quer que você combata. Agir da forma que ela quer que você age. Eu vou agir como Cristo quer que eu haja. Eu vou ter a postura que o Senhor espera que eu tenha. Porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Deus causou em mim, transformou em mim. E todos nós, ao decorrer do tempo, passamos por um processo semelhante a uma escada. Digamos que cada degrau que você pisa, você tem que romper algo. Você está conseguindo entender? É um degrau, você tem que romper com alguma coisa. É um outro degrau, você tem que romper com outra coisa. É um outro degrau, é uma outra coisa. O que? Eu não sei, cada um sabe de si. A palavra fala, Deus mostra, Deus revela. Você vê que o nível de covardia, de medo e de pessoas que se escondem é tão grande, que mesmo elas, sabendo que estão erradas, sustentam aquilo até o fim, para serem pegas depois. Não é pior? Não, eu não fiz, não, eu não falei, eu não sou, eu não vivo assim. Não tem como, a conta não fecha, o resultado chega. A conta não fecha. O resultado vai falar por ela. O resultado que ela está vivendo vai mostrar qual é a condição espiritual dela. Qual é a maneira que ela tem vivido internamente, no oculto. Quais são as escolhas que ela tem feito, qual é o padrão de pensamento dela. Vai mostrar se ela é verdadeiramente o joio ou o trigo. Mas olha aqui que coisa interessante, ó, a continuação do versículo. Mateus 13, 36. Em diante. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, que já está chegando. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, o que diz? Ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. O diabo tem semeado o tempo todo. Você vê que ele agrediu de uma forma muito agressiva, e tem agredido,
Você viu que esses dias, há uns 15, 20 dias atrás, mataram um americano, um palestrante americano, que o propósito dele, o chamado de vida dele, era combater, mostrar, clarear, trazer à luz aqueles que estavam totalmente perdidos. Eliminaram ele porque não gostavam dele. Mas isso é de agora? Lembra o que aconteceu com os judeus lá atrás? Lembra? Você vê nesse tempo, as pessoas, quando elas são confrontadas, o que elas fazem? Ficam bravas, viram as costas e querem o quê? Agredir. Querem matar. Não é assim? Agora é hora, é assim. Não gostei. Dão show, elas falam o que querem, fazem da maneira que querem e dão um showzinho. Acham que tudo isso é normal. Essa é a mentalidade. Esse é o espírito. E isso é o que o diabo tem disseminado de uma forma sutil. E eu e você, como igreja, devemos tomar muito cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. O caminho o qual nós estamos passando, ele é estreito. E ele vai exigir de nós a cada passo um estreitamento. Você está conseguindo entender, não? Um estreitamento. Imagina você. Você vê que agora já é a semana que vem, essa semana agora, quarta-feira já é outubro. Quarta-feira, dia 1º de outubro. Começa 3 meses para finalizar o ano. É a luta desesperada das pessoas que engordaram na academia para ter o corpo perfeito para o verão, não é? As academias lotam bomba. Você não consegue nem aparelho. Tem academia que eu vou, eles alteram até o horário, porque o fluxo é muito alto. E tem pessoas que não podem ir em outro horário. Então, aderiram o horário de ir até as 2 da manhã, ela fecha às 2 e abre às 4, para aqueles que não conseguem outros horários. Mas tem muitas academias que são 24 horas. E está ali aquela luta incansável. Só que olha que coisa interessante. Uma gordurinha eu posso perder, a barriguinha pode sumir, não é? Você pode perder, eliminar aquilo. Mas se você não mudar comportamentos, mudar a sua maneira de pensar, o padrão de vida que muitos estão vivendo, fora daquilo que diz as Escrituras, vai chegar um momento que nem de lado muitos vão conseguir. Tem gente que nem de lado passa, né? Porque a barriga não deixa, né? Fica até pior. E acho que é mais fácil passar de frente, né? Porque de lado a curvatura é maior, né? Mas vamos lá. Nem de lado passa. Não, eu consigo passar, não consegue. Não, mas eu vou murchar aqui. Não, não dá tempo, filho. Eu me arrependo na última hora. Eu vou fazer aqui, quando Jesus estiver voltando, eu vou falar, Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim, e pronto, acabou. Tem gente que até hoje não conseguiu perdoar alguém que está dentro da igreja. Ele não conseguiu perdoar. Imagina se arrepender. Eu ainda dei um exemplo, há 6 anos, 8 anos atrás, eu caí de moto, aqui em Santo André, tem uma avenida que ela faz assim, uma ponte que ela faz assim, ela faz uma curva. Eu estava vindo de moto, passou um carro, e ele buzinou para eu passar. Eu passei, gentilmente eu olhei para trás e fui agradecer. Só que eu não acompanhei a curva. Eu tinha que acompanhar a curva. Eu bati num guarda-reio que era de concreto. Do outro lado,
estava vindo ônibus, e ônibus, caminhão, é uma rua com fluxo rápido. Quem conhece, não sei o nome, aquelas avenidas lá em Santo André, perto do Carrefour, lá, quem conhece sabe o que eu estou falando. É fluxo rápido. Eu caí, eu bati o queixo em cima do guarda-rei, eu fiquei praticamente pendurado em cima daquele concreto. Mas assim, a hora que eu estava lá em cima, passou vários caminhões assim, ó. Vuf. Por um triz, se eu tivesse caído do outro lado, eu teria morrido. Sabe aquela questão assim, não dava nem tempo de falar, Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu tenho consciência de alguma coisa? Não dava nem tempo. Jesus vai voltar num abrir e piscar de olhos. E não há tempo. Hoje nós vemos uma busca incansável por bens, por isso, por aquilo outro. A sua maior luta. Não estou dizendo que você não deva buscar, não é isso que eu estou dizendo. Que você não deva buscar por realizações, por sonhos. Não, Deus quer que você viva isso. Mas primeiro Deus quer que você preserve e viva aquilo que é mais importante. Sendo um pequeno Cristo, um representante dele. Tendo essa força. Eu ainda falava com a minha esposa sobre esse rapaz que morreu lá na América. Ele está pregando mais morto do que vivo. Bispo, mas foi brutal, foi cruel. Não sentiu dor, foi muito rápido. E eu vejo aquilo como a Bíblia mostra. Aqueles que permaneceram, ele cumpriu com o propósito. Um homem de família, íntegro, honesto, vivia uma vida correta, está ali e tal, tinha a sua missão. E está aí agora, após a sua morte, a reverberação que isso teve, o quanto isso repercutiu mundialmente. Quem que era o cara? Um cristão. Como assim um cristão? Começaram a pesquisar, começaram a ver quantas pessoas hoje, por intermédio da vida dele, se converteram ao ver a crueldade, a brutalidade que fizeram com ele, mas eram as mesmas pessoas que tinham ouvido tantas outras coisas e até então não tinham se aberto para o Evangelho. Pessoas que se abriram. Mas quando você acompanha a história, ele vem de anos trabalhando uma vida com Deus, dia após dia. E você tem que trabalhar a sua vida dessa maneira. Quando você morrer, você vai deixar saudade? Eu não estou falando para as mulheres que vão deixar saudade, aquela saudade assim, que o homem não acha nada em casa, né? Está lá no caixão, tem até um vídeo, né? Aí a mulher morreu, o homem chega, não, ela está morta. Não, eu preciso achar minha camisa. Eu não estou, morreu. Eu não estou achando a camisa, eu não sei onde está a chave do carro, eu não sei onde está isso, não morre agora não, me fala onde estão as coisas. Vai fazer falta? Qual tipo de falta você vai fazer? Qual tipo de falta? Se o Senhor te recolher, se chegar a tua hora, nós não sabemos. Nossa, graças a Deus. Foi tarde essa pessoa. Essa pessoa faz falta. Ela me constrange. Você constrange pessoas? Você constrange? Como a própria mulher desse palestrante constrangeu perdoando o assassino. Eu te perdoo. Tem gente que viu, que não é da família, e que disse que se ele tivesse solto ia matar ele na rua. Outros comprando briga. O diabo disseminando o ódio. Bispo, mas olha aquilo, eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Você está entendendo? Que cruel, poderia ter isso, deixou filha, deixou não sei do quê. Eu não sei.
Eu não sei como muitos estão aqui, talvez se Deus não tivesse permitido aquele acidente que causou um grave acidente com o braço do bispo Murilo, talvez eu e você não estaríamos aqui, talvez estaríamos em outro lugar, talvez nem aqui estaríamos. Sei. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enfrentar, de viver o que elas estão passando, não conseguem superar, não conseguem lutar, não tem força, está ali ofegante? Por quê? Estão ali, cadê a presença de Deus? Cadê a palavra? Não consigo, isso é mais forte do que eu, espera um pouquinho. Cadê Deus na sua vida? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu continuo te honrando, eu continuo te servindo, eu continuo temendo ao Senhor, e eu vou honrar ao Senhor até o fim dos meus dias. Cadê? Não, acabou para mim, agora também não vou mais na igreja. Estou chateado com o pastor, estou chateado com fulano, estou chateado com Beltrano, não gostei, aquela pessoa passou, não me cumprimentou, ou isso, não vou mais na igreja. Isso, maduro, isso, dá o bom exemplo. Dá o bom exemplo. Quem é você? As pessoas vão sentir saudades de uma pessoa que constrange, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua postura? Ou vai olhar, ixi, esse chorava muito, ixi, mas era muito fraco, ixi, mas aceitava tudo, ixi, não reagia, ixi, isso, aquilo, meu Deus. Olha, fez falta, mas, sabe, amém, né? Tipo um amém de alívio, de aliviado. Um amém de aliviado. Essa semana, eu atendi alguém por telefone, alguém disse assim, bispo, tal pessoa foi presa, tal. Eu falei, Jesus, não acredito que essa pessoa cometeu essa loucura. Uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, desde a época da Celso Garcia, ela mora em Minas agora, não sei nem se ela está assistindo a transmissão, mas ela disse, tal pessoa foi presa, tal, fez isso, fez aquilo outro. Mas sabe de uma coisa, bispo, a gente está dando graças a Deus que pelo menos ele está lá fechado. Meu Deus! Pelo menos ele está lá agora, a gente sabe que ele está lá. Olha que desgraça. Que eu não sabia, eu estava bêbado, estava na rua, estava jogado, drogado, pegando as coisas dos outros, vendendo, roubando, para usar droga, desesperado. Pelo menos está lá. Pelo menos agora a gente sabe que ele está lá. A gente quer ver fulano, está lá. Agora não, porque ficou 3 meses fora, ficou 6 meses fora, a gente fica numa agonia, num desespero, numa aflição, nunca sabe o que aconteceu, se morreu, se está vivo, se está morto, do nada. Aparece como apareceu em casa, só de cueca, ali, todo sujo, imundo. Agora a gente sabe onde ele está. Olha que coisa. Menos mal, bispo. Olha só. Menos mal, pelo menos ele está presente, a gente sabe. E está num presídio pertinho de casa. Dá para a gente ir ver todo final de semana. Olha, você está conseguindo entender o nível? O nível. E isso é algo que é comum. Eu e você temos que fazer aquilo que o Senhor tem ensinado na palavra. Porque o diabo tem disseminado esse mal, ele tem jogado esse mal. Só que vai chegar a hora, vai chegar o tempo aonde tudo isso vai acabar. E aonde isso vai acabar? Eu li aqui, haverá choro e ranger de dentes. Ainda, na época, alguém disse isso para o bispo Maurílio, ele falou assim, choro e ranger de dentes? Alma tem dentes? O bispo Maurílio falou assim para essa pessoa, faz o seguinte, morre, vai para o inferno, quando você chegar lá, você volta, você me fala. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia, está escrito. Eu creio. Se a Bíblia está dizendo, eu creio. E nós precisamos passar por esse processo e ter essa maturidade. Você vê que tem pessoas que você conversa, passa um ano, e você conversa com aquela pessoa, ela continua sendo a mesma. Você fala, meu Deus, não mudou nada. Nada. E aí, como estão as coisas? Está do mesmo jeito, né? Sabe, está difícil. Já ouviu gente assim? Você já conheceu alguém assim? Está difícil, né? Você sabe, né?
É difícil, a gente veio de uma família, né? Ó, você sabe, né? Aí a pessoa fala, você sabe, né? Eu tive problema com meu pai, né? Olha, eu tive tal situação, olha, eu tive isso, eu tive aquilo outro. A bispa ainda falou, ainda na sexta-feira, dando o exemplo do bispo Fernando, que teve vários problemas e o Senhor usou para escrever um livro e romper. E Deus tem usado ele por intermédio, hoje, por mais que ele não fale, a história dele fala por ele e os resultados dele. E eu ainda, quando eu li o livro dele, eu ainda falei, mandei até um áudio para ele na hora que eu li, eu me emocionei bastante ler. Vários pontos me marcou, mas uma parte bem perto do final, que ele mostra a diferença de um Fernando e a diferença de outro Fernando. E a postura que ele tem. E ainda a bispa citava isso no culto, quem estava aqui ouviu ela falar, que Deus coloca pessoas no caminho dele, com as mesmas situações que ele viveu. E ele tem autoridade para falar, e quando ele atende determinadas pessoas, ele fala, essa pessoa que teve problema com o pai, com isso, com aquilo outro, e quando ele vai a fundo, era aquilo mesmo. E ele tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa, de levantar aquela pessoa. Cada um de nós temos uma história. Eu fui abusado e confesso para você que por anos eu tinha vergonha, eu me escondia, porque eu sofri com aquilo. Só Deus sabe o que eu passei. Deus sabe o que eu passei. Tentei tirar a minha vida, fazer loucura, buscando uma identidade que não existia, vivendo e aí se escondendo. Eu costumo dizer que eu tive quatro ciclos da minha vida muito marcantes para mim. Eu tive um ciclo que foi com o bispo Maurílio, quando eu cheguei na igreja, que eu identifiquei a maneira, a postura dele, a maneira dele agir, dele tratar, aquilo me impactou. E aquilo, eu olhei ele, eu vi ele como um pai. Ele me ajudou, me orientou, e eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, por tudo aquilo que ele fez por mim. E ainda quando às vezes tenho oportunidade, eu sempre falo para ele, eu vi o bispo Maurílio no altar e eu vi o bispo Maurílio nos bastidores. E eu sei quem é os dois, nos dois lugares, é a mesma pessoa. E isso só fortalece aquilo que ele fala. Segundo, foi o bispo Anderson, que em momentos assim, de muito confronto e dúvidas que eu tive, foi com ele que eu me abri na época que aquilo estava me consumindo. Foi a primeira pessoa que eu disse sobre o abuso, que eu tinha sido abusado. A maneira que ele falou, que ele orou, que ele me orientou, que instruiu, me acompanhou, me dirigiu ali, aquilo foi extremamente importante para mim. O terceiro foi com o bispo Murilo, que de uma forma cuidadosa me ajudou a ver pontos que eu não via como pai, como homem, como marido, e muitas vezes sentando e investindo tempo para falar, e olha que coisa, eu sou mais velho que ele. Eu sou mais velho que ele não. Quase, só mais não que o bispo Maurílio. Mostrando, ensinando, orientando ali e tal. E o outro bispo Fernando, que foi um rompimento para mim em vários pontos de coisas que literalmente eu estava cego. Só que, por mais que o bispo Maurílio, olha que coisa, por mais que o bispo Maurílio, o bispo Anderson e o bispo Murilo, tinha coisas que era mais ou menos assim, eu só poderia ser tratada com quem? Com o bispo Fernando. Só que Deus não tinha permitido antes, porque talvez eu não teria estrutura para ouvir o que eu ouvi, quando eu ouvi. Você está conseguindo entender? Eu não teria tido estrutura.
eu não teria recebido com maturidade, eu não teria visto aquilo que ele me mostrou por intermédio do Espírito de Deus e por intermédio daquilo que ele viveu. E eu consegui romper com coisas que eu achei que eu já tinha vencido, mas não tinha. Então foram 4 pontos da minha vida, quatro momentos marcantes da minha vida, como homem, como pai. Está conseguindo entender? Como homem, como pai. Que eu consegui ver coisas ali. Só que todas elas, foi necessário confronto. E muitas vezes, nós fugimos deles. As pessoas fogem de confronto. Porque elas não querem ouvir, elas querem falar. Muitos são orgulhosos, não querem ouvir. Não querem receber. E essa é uma das maiores dificuldades dessa geração hoje. A geração mimimi. Não é? Até um tempo atrás as pessoas falavam que era a geração Nutella. Não ouviu falar disso aí? Não é Nutella, a Nutella já passou. Agora é a geração mimimi. As pessoas se batem, choram, gritam e fazem os seus showzinhos quando elas não aceitam. Quando elas não aceitam as coisas. E esse é um padrão que precisa ser eliminado. Ele está nas escolas, nas faculdades e em tantos outros lugares. De uma forma muito agressiva. A pergunta é: aonde está você? Quem você tem se tornado? Quem você tem se tornado? Você tem caminhado para esse crescimento? Para ser usado por Deus? Para viver todo esse processo de transformação? Senhor, eu vou passar pelo fogo, eu vou passar por essa provação, eu vou passar por isso. Como que eu vou enfrentar isso? De que maneira eu vou lidar? Quais serão os meus questionamentos? Qual é a postura que eu vou ter, a maneira que eu vou agir diante dessa situação? Existe um diferencial muito grande. Como eu disse no início, o diabo, ele está aqui, porque ele recebeu uma legalidade. Alguém carimbou o visto dele e falou: você é bem-vindo aqui. Até alguém dizer assim: chega, acabou. Eu entendi, até então eu dei brecha, eu dei legalidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Acabou, a partir de agora acabou. Você não me controla mais. Você não me domina mais. Eu não sou mais aquele bonequinho que é controlado por você. Não sou mais. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu vivo uma vida plena no Senhor. Uma vida plena. Você não pode aderir com facilidade. Ou, em momento algum, você pode aderir. Mas eu digo que alguns, ele é muito rápido para se inclinar para o mal. Você vê que nós estamos aí no jejum. Nós estamos no jejum. 7 dias, 8 dias, melhor dizendo. A bispa está orando por mim, por você. E você sabe quantos dias de jejum a bispa já está? Alguém aqui sabe, não? 5 dias. Orando por quem? Olha que coisa gostosa você pode dizer, né? Ela está orando por mim. Não é confortante isso? Hã? Poxa, ela está orando por mim. Alguém que se colocou na brecha por mim. Que glória. Mas tá, e você? Como que você está? Você tem agredido? Como eu disse no início, você pode estar achando que as fortalezas estão fora, mas ela está dentro. Você estabeleceu, por conta do padrão, da mentalidade, a maneira que você escolheu viver.
a maneira que você escolheu viver. Eu me identifiquei como uma formiga. Me identifiquei como uma formiga. Tá bom. Vou dar para você tudo que uma formiga tem. Tudo. Você vê que as pessoas que falam, é uma coisa assim, louca, eu não entendo, gente, eu não entendo. As pessoas que lutam e desbravam tanto pelo comunismo, lutam e falam tanto, mas os seus representantes estão além de viver o comunismo. Querem liberdade, não querem? Querem dinheiro, não querem? Pouco? Hã? Muito, colocam até na cueca. Sai com dinheiro até na cueca. Você viu aí quando teve a época do mensalão, tinha dinheiro para tudo quanto é lugar. Escondido em tudo quanto é lugar. Ai, apareceu na minha cueca. Nossa, não sei quem colocou. De onde veio? Não sei. Nossa, isso aqui, não sei quem foi, quem deu. Lutam por algo e não entendem. Eu vi esses dias eu vi um vídeo, eu não me recordo de quem era, que uma garota estava num debate e ela estava dizendo para uma pessoa que estava lá debatendo com ela, dizendo assim, não, mas é porque eu posso, meu aborto é o meu corpo, é a minha vida, porque a saúde, isso, aquilo outro, e ela falou assim para ele, mas você não sabe, porque você não é médico, você não conhece, você não sabe. Ele falou assim, você é médico? Ela falou assim, não. Ah, você não é médica? Você sabe o que faz no seu corpo? Não, é porque eu já ouvi. Não. Ouvi uma coisa. Você sabe o que isso causa no seu corpo? E ele falou assim, doutor Felipe, por favor. Tinha um médico lá. Você pode mostrar para ela o que isso causa, o que isso faz? Na hora, na metade do vídeo, a moça começou a chorar. Você está conseguindo entender? Quantas cabecinhas estão aí e nem sabem o que estão fazendo? Não sabem o que estão fazendo. Perdidas. Gente, Jesus vai voltar e o diabo não vai perder tempo. Ele não está perdendo tempo. Vamos lembrar que o padrão de pensamento modela o comportamento, e o comportamento autoriza uma intervenção espiritual. Tanto o reino da luz quanto o reino das trevas só podem agir se a pessoa lhes conceder legalidade. A ideia, um governo único, uma única religião, um único líder para o mundo inteiro, teve início nos primórdios. Lermos o livro de Apocalipse, observamos que ele culmina com essa mesma ideia de unidade. O diabo não para. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa se colocar na brecha como um cristão verdadeiro, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, alguém que representa a Deus de verdade. Até mesmo aqueles que falam, eu sou ateu, eu não creio em nada. Não é uma religião? Ateísmo não é uma religião? Então, já que ele não crê em nada, por que ele acredita naquilo? Não, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito na existência de Deus. Você veio de onde, filho? Eles sabem explicar? Não sabem. Como que um garoto de 12 anos vai dizer que é ateu? Como que um garoto de 12 anos já está ali se programando que quando ele atingir 18 anos, ele vai fazer uma cirurgia com a mudança de sexo, porque ele se identificou como menina? Olha o quanto a ausência da palavra
tem criado um grande impacto na vida de pessoas e muitos não estão fazendo nada. Não adianta, daqui a pouco isso tudo está devastado. E você falar, olha, hoje até colégio que você diz que é cristão, você começa a falar assim, meu Deus, que isso está acontecendo? Mas isso não é cristão, isso não é a palavra, o que está acontecendo? Customizou, adaptou. Teu filho, a tua filha, não vai viver numa bolha. Se você não crescer, ele não cresce. Você está entendendo? Se você não crescer, ele não cresce. Se ele não amadurecer, você não tem que preparar. Eu vou poupar, eu vou evitar, para que ele não tenha, para que ele não passe. Ele tem que passar. Você tem que passar, você tem que enfrentar. Mas se você não estiver em Deus, você não vai entender. Você precisa estar em Deus. Você precisa ter Cristo como centro de tudo na sua vida. Senão tudo vai ser muito confuso. Vai ser muito complexo para você. Você talvez não vai aceitar. Eu não concordo que é assim. Eu acho que é desse, mas você acha como? Da onde veio esse achismo? Não, é porque eu vi, não, é da Bíblia? Tá, então tá. Se é da Bíblia, mostra para mim onde está. Vamos ver. Vamos ver. Não é porque está na Bíblia, é porque alguma coisa dentro de mim está. Então, alguma coisa está dentro de você, é Deus? Não, é Deus, então, tá bom. Se é de Deus, vamos ver se está aqui, onde está. O que você falou? Não sei onde está, não. Mostra para mim aqui, vê onde, qual que é o teu direcionamento. A bispa ainda falava hoje de manhã sobre os judeus que carregam na testa, no braço, aquilo que representa a sua fé, mostrando os judeus ortodoxos, representando ali que eles são aqueles que vivem aquilo que eles aprenderam. Vivem aquilo que eles aprenderam. A palavra tem que ser o centro de tudo para você. Não há outro caminho. Vai chegar uma hora que as pessoas vão ficar desesperadas, aflitas, e não vão conseguir voltar mais. É chegada a hora. É chegado o tempo. É chegado o tempo. Você vê que nós estamos aí nesse jejum, e eu confesso para você, não é nem pelo fato de ficar sem comer, que é o ponto mais crítico desse período, mas sim o sono, porque o cansaço, porque o meu ritmo é muito acelerado, e eu acordo muito cedo, todos os dias, agora está acordando 3h30, 3h40, da manhã, todos. Tem gente que acorda mais cedo para estar aqui nesse trabalho, e não é sempre que eu consigo dormir mais cedo, mas eu tenho que estar aqui, eu estou aqui, e eu não tenho que estar aqui porque eu cubro um protocolo, uma escala, não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui, eu não vou perder isso, eu não vou perder. Tem pessoas que fazem tudo para qualquer coisa. O carnaval, tem pessoas se preparando já. Tem pessoas se preparando para o carnaval, que é o ano que vem. Não, mas quer vitória. Você quer vitória? Mostre que você quer para Deus. Porque 90% da sua atitude, do seu comportamento, Deus está observando no oculto, no privado. Não é quando você está na frente de pessoas, não. Porque quando você está na frente de pessoas é muito fácil. Você engolir sapo, você ficar quieto, você ter uma postura para fazer uma imagem ali. Quantas eu já vi mulher, não é a Ana Paula, tá? Só para tirar esse peso aqui. Eu já vi mulher ir para um casamento com o sapato apertado, alto, porque o sapato era bonito.
e foi com os pés. Quem já usou sapato apertado? Já? Eu uso sapato e não é alto o salto. Só que, por exemplo, um dia como hoje, eu fico o sapato o dia, desde 3h40, quando eu amarrei o sapato, estou com ele agora. Agora, antes de vir para cá, eu estava estudando ainda, eu coloquei, eu estava sentado na minha cadeira com a perna em cima, soltei o cardaço ali para dar aquela relaxada, e eu estava falando assim, como que as mulheres aguentam usar aquele trem daquela altura? Como que aguenta? Como que suporta? Aí eu já vi mulher ir para casamento assim, ó, toda pomposa. Toda pomposa. Na frente das pessoas, ai que lindo, que elegante, que bonito. Nem cara de dor faz. Quando as pessoas não passam, ai, meu Deus, que dor, opa, chegou alguém. Você está entendendo? Chegou alguém. Não, ai, não estou aguentando de dor. Ai, não estou aguentando de dor. Oh, tudo bem? Tudo. Que linda você está. Ai, gostou. Não é assim? Tá horrível a imagem. No padrão. Mas ela está sofrendo. Magoada, chateada. E com tantas misérias. Não, isso não. Não. Eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso, morre mesmo. Morre mesmo. E quando morrer ainda, se morrer desse jeito, vai para o inferno. Tem um lugar garantido. E fica tranquilo que lá não precisa de visto não, tá? Lá entra direto, sem passaporte, sem nada. Morreu, tá no pecado, tá errado, vai direto. Você não precisa de nada. Não precisa de nada, não precisa nem se preocupar com nada não. Fica tranquilo que lá é quente também, viu? Quentinho, quentinho. Pega fogo, tem umas labaredas de fogo de vez em quando, umas rajadas. E você vai viver eternamente lá, onde haverá choros e ranger de dentes. Esse é o lugar. Esse é o lugar. As pessoas sabem isso o tempo todo. Quando você quer comer bem, algo bom, algo gostoso, você não paga mais caro? Algo bom, você não paga mais caro? Não tem coisas que você compra e você paga mais barato e você fala assim, não é tão bom assim. Para tudo. Não tem uma roupa, um calçado, um relógio, um celular, um objeto. Não tem tantas coisas para tudo. Tem coisas que são mais baratas e tem coisas que são mais caras. É o preço. Qual é o preço que você tem pago? Qual é o investimento? Porque o diabo não está brincando, ele está lutando pesado para investir na sua vida. E olha que coisa interessante, ele não dorme. Ele é especialista, ele trabalha 24 horas, ele não trabalha sozinho, ele tem demônios comprometidos, que vai até o fim, independente da sua dor, do que você está sentindo, eles não têm sentimentos, passam por cima. Está nem aí para você. E o que você tem feito? Você dorme? Você descansa? Você vai dormir hoje? Chegar em casa, tem uns que estão com o olhinho bem murcho, assim, ó. Eu também estou cansado. Tem uns que estão com o olhinho bem murcho, não vejo a hora que eu chegar em casa, tomar um banho quente, deitar na minha cama. Eu estou falando de mim mesmo agora. Ai, deitar na minha cama e dizer assim, obrigado, Deus. Enquanto você dorme, se você não estiver em Deus,
os anjos do Senhor não estiver guardando o diabo, ele parou. Agora eu vou intensificar. Mas é tão interessante que até isso a Bíblia diz: os seus o Senhor dá enquanto dorme. Aqueles que são cuidados. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, com as suas armas, com as suas espadas desembainhadas, guardando e protegendo você, cuidando você. Mas para isso você não pode deixar nenhuma brecha, nenhuma janela aberta. A porta não pode estar destrancada. Ali, aquela segurança tem que estar ativada. Você tem que estar em alerta para você não se perder. Porque Ele está esperando o momento certo. Então o momento certo vai ficar estreito, não vai? Ah, não, eu consigo. Chegando na hora, vai fazer que nem eu o ano passado. Eu ri. Toda vez que eu falo, eu rio muito. Eu ano passado, eu tinha uma calça branca que eu uso sempre uma vez por ano, essa calça. E já fazia 3 anos que eu estava usando essa calça. Eu usava só na virada, a Ana Paula lavava, guardava e usava de novo. Eu falei, não vou usar de novo isso aqui, em outro momento, tal. O ano passado, dia 23, a Ana Paula falou assim para mim: olha, você tem que ver sua calça branca. Eu falei, amor, fique em paz. Estou no shape ainda. Desse jeito. Estou tranquilo. Amor. Falei, fica tranquilo, amor. Fique em paz, vai dar tudo certo. Não tá, se eu engordei, não foi tanto assim. Ela passou a calça, preparou tudo. Então, a gente estava na igreja organizando as coisas aqui, tudo. Fui para casa, tomei banho. Está lá a calça dobradinha, bonitinha, a camisa pendurada, a camiseta, o meu sapato ali, a meia, tudo organizadinho ali para eu chegar e usar. Eu falei assim, amor, você trocou minha calça? Eu só vi, ela fez assim, ó. Ela estava no banheiro, ela fez assim, ó. Oi? Não. Falei, não está entrando. Amor, essa calça não é minha. Está muito apertada. Não é minha essa calça. Não é possível ser. Amor, essa calça é sua. Está aqui, olha aqui, número. Eu não vou falar o número aqui, senão você vai rir ainda. Olha aqui o número. Falei, não é. Não é. Eu falei assim, eu vou usar ela. Eu coloquei, eu acho que eu fiquei 2 minutos, não conseguia respirar. Eu achei que o botão ia estourar. Eu falei, não, sem problema, eu ponho uma camiseta por dentro, uma camiseta recata por dentro, fininha, fecho, e coloco a camiseta por fora, dou uma manobra aqui na cinta, deixo um pouco aberta. Quem disse que conseguia? Estava tão apertado que se amarrava, o zíper descia. Eu falei, eita, sangue de Jesus tem poder. Que desespero, faltava meia hora para eu descer para a igreja. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Foi lá no guarda-roupa, tinha uma outra calça lá, que eu não sei nem como chegou aquela calça, não era nem branca, ela era bege. Não dava tempo. Aí o bispo Fernando, quando ele chegou, ele falou assim, o que é isso aí? Bispo, é o que eu tenho para hoje. Não deu. Aconteceu isso, aquilo. Estava com uma calça diferente, não serviu. Então, não brinque, que vai chegar a hora, vai chegar o tempo que vai dizer, não, mas não dá. Não passa. Não, mas é porque, olha, eu ia na igreja, eu ajudava no trabalho, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Mas quanto tempo eu estou falando com você para mudar isso? Esse comportamento, essa atitude, esse padrão, essa mentalidade, esse estilo de vida, essa forma de pensar, você aderiu isso, você valida aquilo outro. Quantos? Até o vídeo que ela curte, está curtindo o vídeo de pessoas. Você fala assim, como que você valida um trem desse? Como?
Como? Não, mas não, é só para dar um apoio. Que apoio? Um incentivo? Como? Eu não incentivo. Eu não incentivo. Eu não apoio. Eu não patrocino causas como essa. Eu não dou like, eu não dou views, eu não invisto. Porque não acrescenta para mim, porque que eu quero que aquilo continue se propagando e devastando o tempo das pessoas, a vida das pessoas. Eu preciso me posicionar. Repita assim comigo, eu preciso o quê? Coloque-se em pé, por gentileza. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Não perca tempo. Eu não sei quando, você sabe? E mesmo que soubéssemos, seria loucura viver de uma forma irresponsável, não seguindo o que Deus está direcionando. Coloque as mãos no seu coração e com seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Senhor essa maturidade que você precisa para ser quem você tem que ser. Não aquilo que você quer ser porque você viu, porque você ouviu, porque alguém disse, alguém falou, alguém, o mundo, e não Deus. Quero ser cheio do Espírito Santo. Você tem que se orgulhar de quem você é e de onde você chegou em Jesus, mas nunca ficar e estar satisfeito achando que nada precisa mudar mais. Pelo contrário, quanto mais você muda, mais a sua responsabilidade aumenta de mudar ainda mais. Mais a sua responsabilidade aumenta. Mais o seu senso de visão aumenta. Esse temor tem que aumentar. E você não pode aceitar mais. Talvez você veio por anos vivendo e tendo comportamentos e atitudes que você vê como normal. Em nome de Jesus, não permita isso dominar você. Peça ao Senhor ajuda. Peça a Ele ajuda. Fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca
nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com sua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Ó Deus Santo e poderoso, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esta direção. E eu oro, Espírito Santo, pedindo que o Senhor ajude cada um de nós, meu Deus, a percorrer essa corrida, a permanecer com o coração do Senhor, guardando a fé, guardando a mente, guardando, Senhor, aquilo que o Senhor tem trabalhado, investido, e o preço que o Senhor pagou para que pudéssemos ter essa liberdade. Foi um preço alto, um preço que o Senhor Jesus pagou, foi um preço alto. E eu peço, Deus, que o Senhor cubra cada um aqui com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor continue falando aos corações, elevando o Espírito, ajudando cada um, Senhor, a se posicionar, a dar a resposta certa, a viver, meu Deus, com essa mentalidade nova, com esse novo padrão, Senhor, de pensamento. Meu Deus, pensando como Cristo, vivendo como Cristo, andando como Cristo, tendo atitude como Cristo. Meu Deus, sendo um representante do Senhor. Meu Pai, independente do que está vivendo, do que está passando, quais são as aflições que esteja vivendo, meu Pai, que ela viva plenamente, Senhor, a Tua palavra, que todos que olhar para ela possa ver Cristo, que todos que olhar para ela possa ver o Senhor, que possa ver nela a Tua luz, a Tua presença, a presença do Espírito Santo, uma pessoa, meu Deus, totalmente usada pelo Senhor, cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, que esse poder, que essa autoridade
Meu Deus, ela traga, meu Deus, a cada uma, Senhor, meu Deus, um verdadeiro rompimento, tirando todas as tampas, todos os tetos de medo, de incredulidade, de passividade, de comodismo, uma vida totalmente alienada ao pecado, ao engano, uma vida perdida, uma vida, meu Deus, totalmente entregue ao mundo, à carne, ao pecado, às mentiras, os enganos, a tudo aquilo, meu Deus, que tem sido disseminado, meu Deus, na vida dela, na casa, na família. Senhor, que tudo isso seja quebrado por intermédio da Tua palavra, que tudo isso seja eliminado, meu Deus, por intermédio do Teu Espírito, e que a postura que ela tenha, meu Deus, que as atitudes que ela tenha, meu Pai, sejam atitudes, meu Deus, que leve ela, meu Deus, a rompimentos, meu Deus, a padrões, meu Pai, meu Deus, de uma pessoa que representa o Senhor, meu Deus, que teme o Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da glória do Senhor. Eu declaro, Senhor, esse poder, essa unção, essa autoridade sobre a vida de cada uma delas. Eu declaro, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia da glória de Deus, seja cheia desse poder que te fortalece, que te renova, que te eleva, que transforma a tua vida, que te ajuda a vencer, que te ajuda a romper com padrões, com sistemas, com mentalidades que foi deformada, destruída, por intermédio de uma liberdade que foi dada, uma legalidade que foi dada. Em nome de Jesus, eu declaro ao Espírito Santo que esse poder, que essa força, que essa autoridade, ela eleve a vida de cada uma delas. Eu abençoo o teu povo, eu declaro cobertos, guardados com a tua presença, cheios do Espírito Santo, meu Deus, e que essa mensagem, meu Pai, possa levá-las a tomar decisões e a romper com todos os padrões de pensamentos, e que todas as fortalezas internas, todas as muralhas impenetráveis caiam por terra, e que ela dê o grito da vitória, com o chofar, que é o grito, o toque da vitória, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.